Quem também entrevistou o embaixador brasileiro no Irã foi o nosso analista de política, Caio Junqueira. Caio, boa noite. Nessa conversa, claro, além de falar sobre a situação dos nossos irmãos brasileiros lá no Irã, você aprofundou com ele as consequências dessa guerra. E o que ele falou? Vamos lá, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, conversei por meia hora hoje, das 6 às 6h30 da manhã, horário aqui do Brasil, com o embaixador, né? Tem um fuso horário ali, uma diferença, salvo engano, de 6h30, né? Para mais. Então foi a hora que ele me retornou, porque eu já havia o procurado ontem, né? Durante o plantão aqui especial da CNN. Bom, nessa conversa longa, extensa, 30 minutos, Márcio, logo começando o dia aqui em São Paulo, ele me traçou o cenário que ele enxerga e observa para as próximas semanas. Basicamente, ele diz que acha muito difícil hoje dizer que o regime cairá. Por quê? Por tudo isso que tanto Lorival, os demais analistas, não só na CNN como em outros veículos, têm dito, né? Um regime muito bem organizado, fragmentado em vários poderes e principalmente por conta da Guarda Revolucionária do Irã. Ele me explicou, Caio, essa Guarda Revolucionária tem 200 mil homens, 200 mil militares. E além disso, há forças paramilitares aliadas a ela que tem mais ou menos 100 mil pessoas. Então, ainda que o regime caia, fica um vácuo de poder e você tem 300 mil pessoas armadas nas ruas de Teherã e em todo o país para defender alguma coisa, para defender a ideia, para defender o regime, para defender o Irã. Então é preciso ter um plano que, na visão dele, os Estados Unidos não têm esse plano. Ele disse, inclusive, que há ali quase que uma enganação, vamos dizer assim, por parte dos Estados Unidos com parcelas relevantes da população iraniana, no sentido de que achar que decapitando a cúpula do regime iraniano, automaticamente a população iria às ruas para ajudar a tomar o poder, que isso é muito complexo, muito difícil de ser feito, haja vista toda essa resistência que vem ocorrendo. E ele disse também, ali a gente já tratou, depois ele conversou, ali acho que mais ou menos meio-dia, 1 hora com o jornal Bastidores, mas muito interessante, Márcio, mais ou menos 200 brasileiros no Irã, a maioria mulheres, e olha só que curioso, mulheres que primeiro migraram para o Japão nos anos 80, casaram-se com iranianos lá e depois mudaram para o Irã. Então tem maridos e filhos já iranianos, então a gente não vai ver essas operações de resgate ou algo nessa linha, porque já são praticamente iranianas em sua maioria, mulheres brasileiras já muito enraizadas ali no Irã. Tem um ou outro caso, por exemplo, um técnico de futebol que saiu por terra pela Turquia, e há um lutador de jiu-jitsu brasileiro também tentando retornar ao Brasil, mas não pelo espaço aéreo iraniano, e sim pelos países vizinhos. Mas, numa maneira geral, ele me relatou a cidade de Teherã, que, segundo ele, é uma cidade muito vibrante, muito viva, com as ruas muito intensas, as cidades vazias. E ele, claro, com medo, ele está com uma mulher e com a esposa dele, com um filho de 9 anos, com dificuldade até de dormir, porque, muito embora os alvos sejam muito cirúrgicos e específicos, ele diz que a arquitetura de Teherã acaba que os prédios são antigos, com muitas varandas, muitos vidros, então acaba reverberando as explosões também nos apartamentos e nos prédios. Mas eu não senti ele como alguém que vê uma queda do regime no curto prazo, Márcio. Muito obrigado, Caio Junqueira.